Olá, estudantes do segundo ano A, B e C. Eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje, nós vamos rever alguns conteúdos de cadeia alimentar e teia alimentar. Na aula passada, a gente já falou da parte teórica, explicamos, mostramos alguns resultados, né? De cadeias alimentares e teias alimentares, mostramos também alguns conceitos e fizemos já o nosso amado dicionário de biologia. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando de cadeia e teia alimentar, resolvendo alguns exercícios e relembrando o conteúdo da aula passada. Mas antes disso, separe o seu caderno, sua caneta, para fazer as anotações. E não se esqueça de colocar a data. Vamos lá? Bom, então, a habilidade que vamos trabalhar hoje é descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que participam de cadeias e teias alimentares. Nós vamos retomar o conteúdo da aula passada, em que nós falamos sobre cadeia e teia alimentar. Então, a cadeia alimentar, ela é uma sequência linear que mostra a interação dos seres vivos no que diz respeito à alimentação. Então, nós vimos que os seres do nível trófico 1, né, são os seres produtores, também chamados de autotróficos, né? Esses seres autotróficos são aqueles seres capazes de realizar o processo de fotossíntese, né? Que é a síntese, ou seja, a fabricação de compostos orgânicos utilizando a energia que vem do sol, né? A fotossíntese a gente vai rever nas aulas posteriores, tá bom? E, em seguida, nós temos os seres heterotróficos também, que são chamados de consumidores. Tá? Esses seres heterotróficos são os consumidores primário, secundário e terciário. O que é heterotrófico? Que ele precisa se alimentar de um outro ser. Ele não é capaz de fazer fotossíntese. E esses seres podem ser totalmente herbívoros, né? Eles podem ser totalmente carnívoros, ou seja, comer somente outros animais, e eles podem ser onívoros, comer tanto seres produtores, né, quanto consumidores primários, ou seja, herbívoros, como carnívoros também. Tá? São chamados, então, de onívoros, né? E aqui o consumidor quaternário, bom? Aqui a gente não tem representado, mas também vale a pena lembrar que nós falamos sobre os decompositores, que são aqueles seres que vão atuar, né, que vão agir na carcaça dos animais mortos e vão pegar esses nutrientes, devolver para o solo, para que os produtores possam utilizar novamente no processo de construção dos seus tecidos, seus sistemas, né? E voltar, então, o ciclo aqui da cadeia alimentar, ok? E qual é a diferença de cadeia alimentar para teia alimentar? Na teia alimentar, a gente observa que o mesmo ser, ele pode servir de alimento para dois indivíduos, né? Quer dizer, vejamos aqui o gafanhoto, por exemplo, né? O gafanhoto, ele vai servir de alimento tanto para a rã quanto para a aranha, né? Então, essa relação mais completa aqui,
né, em que um indivíduo serve de alimento para outros do indivíduo, não só um indivíduo, como está aqui nessa parte da cadeia alimentar linear, oferece uma melhor representação do que realmente acontece na natureza, tá? Mas as relações que a gente tem aqui são as mesmas, né? Consumidor primário, tá? Consumidor primário, secundário, terciário, ainda que varia aqui, né? Dependendo de onde está a relação, mas nós temos os mesmos conceitos que aplicamos na cadeia alimentar, podemos aplicar também na teia alimentar, ok? Então, vamos para a primeira atividade de hoje, que é uma questão, né, de marcar. As teias alimentares, diferente das cadeias tróficas, aqui tróficas, e cadeia alimentar, significa a mesma coisa, tá, gente? É importante em biologia também que, às vezes, uma estrutura tem dois nomes. Por que isso? Porque, às vezes, a estrutura, ela recebe uma tradução diferente, né? A língua nativa da biologia é o inglês, tá? E a tradução do inglês para o português, às vezes acontece que a pessoa traduz dois nomes, faz uma tradução com dois nomes diferentes, e acaba tendo o mesmo significado, mas com dois nomes. Daí a gente precisa, então, lá do nosso dicionário, né, escrever lá no nosso dicionário, cadeias tróficas é igual a cadeia alimentar, tá? Então, no nosso dicionário lá, a gente vai escrever cadeia alimentar, para a gente não esquecer mais, né? É igual a cadeia trófica, tá? Importante a gente anotar sempre no nosso caderno, né? Essas dicas aqui, né? Para que a gente saiba do que está se tratando o exercício, tá? Representam todas as relações alimentares existentes em um ecossistema. O que quer dizer isso? Que a cadeia alimentar, ela apresenta todas as relações, por quê? Porque um animal, ele pode servir de alimento para dois animais diferentes, né? Enquanto a cadeia alimentar, ela é linear, né? A teia alimentar, ela não é linear, ela mostra todas as relações e por isso que ela é considerada mais completa, tá bom? Diante disso, os organismos em uma teia alimentar podem assumir diferentes níveis tróficos. O que é diferente níveis tróficos, gente? Ele pode ser consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, dependendo de como está representado, né, a cadeia alimentar, ok? Entretanto, os organismos autotróficos, que a gente já escreveu lá atrás o que significa autotróficos, né? São aqueles seres que realizam o processo de fotossíntese, sempre ocupam o nível de. Então, vejam, existe uma variação dos níveis tróficos, mas essa variação, ela só vai ocorrer, tá? A nível de consumidores, né? A nível de consumidores primários, secundários e terciários. Mas, a nível de produtores, isso não vai acontecer, tá? Por que não vai acontecer? Porque na cadeia alimentar e na teia alimentar, né, os consumidores os produtores sempre serão seres autotróficos. Então, sempre a base da cadeia, sempre a base, né, o início de uma teia alimentar, assim como o início de uma cadeia alimentar, é os seres produtores, tá? Então, isso aqui sempre vai continuar, os seres produtores sempre vão continuar lá no seu nível trófico, não vai variar, tá bom? Eles são a base da cadeia alimentar, eles são a base, né, de todo o ecossistema que existe na Terra, são os seres autotróficos, aqueles seres que são capazes de fazer fotossíntese, né? Por isso que a Terra, ela é tão independente do Sol, porque o Sol transfere essa energia para que a vida consiga sobreviver no nosso planeta, tá bom?
Na questão número 2, a gente tem aqui, né, os animais carnívoros. Os animais carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais que são herbívoros, né? Tá? Esses animais, então, são chamados de quê? Consumidores primários? Não, né, gente? Consumidor primário é aquele que é o herbívoro. O que é herbívoro mesmo, hein, gente? Se alimentam de seres produtores, né? Vamos escrever nosso dicionário aí, né? Herbívoros, né? Igual, né? Animais que se alimentam de, vamos colocar plantas, que aí a gente fica mais, né? Para a gente entender melhor, tá? Tem que colocar uma palavra que a gente consiga entender, tá? Para que a gente consiga ligar logo. Então, herbívoro são animais que se alimentam de planta, tá? Então, os herbívoros são classificados como consumidor primário, né? Aliás, os carnívoros, desculpa. Animais carnívoros, né? Que se alimentam somente de herbívoros são classificados como? A gente já viu que não é, né? Que não é consumidor primário, tá? A gente vai pensar agora no consumidor secundário. Ora, se ele se alimenta sempre de herbívoro, vamos olhar aqui na cadeia alimentar, né? Se ele se alimenta sempre de um herbívoro, ou seja, sempre de um animal que se alimenta de um produtor, né? Então, ele sempre será o quê? Um consumidor secundário, né, gente? Tá? Então, sempre será um consumidor secundário. Precisa estudar esses conceitos, né? Escrever no caderno, o dicionário, e sempre que necessário, eu preciso consultar esse dicionário de biologia, tá bom? Então, a gente tem que ele é um consumidor secundário, tá? Consumidores terciários são aqueles que se alimentam dos secundários, né? E decompositores são aqueles seres que fazem a decomposição da matéria, né? Quando o animal morre naquela carcaça e devolve os nutrientes para o ambiente. E aí, quem é que vai usar esses nutrientes? Novamente, as plantas, tá bom? Bom, agora essa atividade aqui, ela traz uma atividade do Enem, tá, de 2013, e aí a gente tem aqui uma leitura, né, desse material aqui, tá? É muito comum no Enem acontecer esse tipo de coisa, tá, gente? E aí você tem que ler e fazer uma interpretação. Essa questão aqui, ela é muito fácil de se resolver, né? E às vezes a gente erra, assim, por ter medo de olhar algo assim. Então, vamos lá. Tenho que fazer uma redação sobre uma vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo. Ela come pasto, pasto e mais pasto, e muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que é para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós? Então, ele fala aqui, ele descreve uma relação, né, alimentar entre o homem, a vaca e o pasto. Então, o pasto seria o quê? Os seres produtores, a vaca seria o quê? Os herbívoros, né? E o homem seria o quê? Seria o consumidor secundário, nesse caso aqui, agindo como um carnívoro, na verdade, o homem é um onívoro, né? A posição ocupada pela vaca na interação apresentada pela tirinha é muito comum, né, gente, essas provas de Enem, de concurso, essas coisas, tá? Caracteriza como? Ela é o quê, então? Ela é um produtor? Não, né, gente? Ela é um consumidor, né, uma consumidora primária? Sim. Por quê? Porque ele fala aqui que ela se alimenta o quê? De pasto. A vaca vive no campo, ela come pasto. Se ela come pasto, pasto é o quê? Grama, né? E grama é planta, tá? Então, a vaca, ela é um consumidor, uma consumidora primária, né, gente? Então, uma atividade fácil de se resolver, tá?
que a gente só precisa desses conceitos, né, para poder entender. Agora, você tem também que estudar, né, saber algumas dicas aí, né, que pasto significa planta, né, significa grama, grama são plantas, tá bom? Então, na próxima questão, índios da etnia Yanomami fazem uso de mais de 20 espécies de cogumelos, tá? Que crescem sobre troncos caídos no chão da floresta. Cogumelos são seres o quê? Decompositores, né, gente? Tá? Cogumelos são fungos, tá bom? Então, vamos escrever aqui no nosso dicionário, né, que cogumelos é igual a fungos, tá? Para a gente não esquecer que a gente viu lá, né, que os seres decompositores, tá, são fungos e bactérias, né? Então, a gente não esquecer, a gente, então, coloca aqui. Vamos mudar a cor para a gente também ter com ideia, tá? Então, cogumelos, eles são fungos, né? Então, esses índios se alimentam de 20 espécies de cogumelos, que são fungos, que crescem sobre troncos caídos no chão de florestas, tá? E as hifas, gente, o que é hifa, hein? Hifa é a estrutura do fungo, tá? Como se fosse pequenos galinhos, até que fungo era considerado planta até 69, tá? Mas fungo são um grupo de seres à parte. Então, hifa, né, é a estrutura, é o corpo do fungo. Então, vamos escrever aqui também, em nosso dicionário, que hifas, né, é igual ao corpo do fungo, tá? Uma forma da gente entender fácil. Aqui são dicas para a gente poder entender, saber o que é uma coisa e o que é outra, né? Tá? A gente pode usar outros termos, não corpo, tá? Mas a gente entende melhor falando corpo do fungo, tá bem? Então, crescem sobre troncos caídos no chão da floresta, cuja hifa nutre-se de moléculas orgânicas componentes da matéria morta. Então, aqui está a dica, né, de que esses seres estão fazendo um processo de decomposição, né? Ao ingerir os corpos de frutificação dos basidiomycetos, esses índios estão se comportando como o quê? Consumidores secundários, consumidores primários, consumidores terciários, produtores ou decompositores. Essa questão aqui ela tem uma interpretação, né, que você precisa marcar, tá? Aquela que mais está adequada. Então, ao gerirem o quê? Quem que está ingerindo? Os índios, né, gente? Corpos de frutificação de basidiomycetos. O que significa isso aqui, gente? Significa que são conjuntos do quê? São essas hifas aqui, tá? São os corpos, né? Por isso eu coloquei a palavra corpo aqui, para vocês poderem ligar basidiomyceto, porque ele está... Os basidiomycetos, gente, é uma classificação de fungo, tá? Que produz basidiosporos. A gente vai ver isso mais à frente, lá no terceiro ano, tá bom? Esses índios estão sendo o quê, gente? Consumidores secundários, consumidores primários, consumidores terciários, produtores ou decompositores. O que vocês acham, tá? Vou deixar essa questão para vocês resolverem aí na sala de aula, tá bom? Quero que vocês pesquisem, que vocês cheguem aí a uma conclusão. Não se preocupem de estar certo ou estar errado, tá bom? Eu só quero que vocês pensem direitinho aí nessa questão sobre fungo, tá bom? Nesse caso aqui, né, o que você acha? Que os índios estão agindo como consumidor primário, secundário, terciário. Produtor não é, porque produtor são aqueles que fazem fotossíntese, né?
Decompositores não é, por quê? Porque decompositores é o próprio fungo, né? Então, ele é consumidor primário, secundário ou terciário. Consumidor secundário é aquele que se alimenta de herbívoros, né? Consumidor primário é aquele que se alimenta de seres produtores, né? Isso aqui não é uma planta, tá? E consumidores terciários são aqueles que se alimentam de carnívoros, né, gente? Eu acho que aí eu já dei a dica para vocês direitinho, tá? E eu gostaria que essa questão vocês fizessem realmente sozinhos com essa dica que eu dei, tá bom? É só marcar a letra A, B, C, D ou E e depois a gente, então, retoma nas aulas posteriores, tá bom? E, mais uma vez, não se preocupem com certo e errado, se preocupem apenas em estudar e fazer a questão, tá bom? E, para finalizar a nossa aula, né, já deixei para vocês aí a lição de casa, que é essa questão número 4, tá bom? E, para finalizar, a gente vai rever aqui os nossos conceitos das aulas que nós vimos, né? A aula 1 e essa aula 2, tá bom? Então, nós estudamos a cadeia e a teia alimentar, nós estudamos sobre as relações alimentares, né? Nós vimos que os seres produtores são aqueles que realizam o processo de fotossíntese, tá? Que esse processo de fotossíntese, então, é realizado a partir da energia presente no Sol, né? Os consumidores primários são aqueles que se alimentam de seres produtores, tá? Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários, né? Então, eles são herbívoros, se alimentam dos consumidores primários, que nesse caso aqui, eles são herbívoros, tá? E os consumidores terciários, que se alimentam de outros carnívoros. A gente falou também que existem animais que são onívoros, que comem de tudo um pouco, né? E a gente também estudou sobre os seres decompositores, que são aqueles seres que vão agir, né, que vão atuar na carcaça de seres mortos, tá? Para retirar toda a matéria, né, toda a matéria inorgânica, né, todos os, é, todos os componentes químicos, devolver para o solo, para que os produtores, então, consigam utilizar também no crescimento das suas estruturas, tá? Nós falamos sobre os decompositores e demos um exemplo dos fungos, né? E aí nós colocamos aqui nessa questão que eu deixei para vocês para casa, a definição aqui que os cogumelos são fungos, né? Fungos filamentosos, por isso eles têm a estrutura do corpo formado por hifas, tá? E esse conjunto de hifas, aí depende da classificação, a gente tem os basidiomicetos, que produzem os basidiosporos, ok? Então, nós vimos também sobre a cadeia alimentar e sobre a teia alimentar. Na cadeia alimentar, nós temos uma relação trófica linear, né? E na teia alimentar, nós temos uma relação trófica em que um ser pode servir de alimento para mais de 2 outros seres. Então, a teia alimentar, ela expressa melhor, né, o que acontece na natureza, tá bom? Então, gente, essa era a aula que a gente tinha para hoje, né? A gente está revendo o conteúdo do ano passado. Não se esqueçam de preencher o nosso dicionário, né, no caderno, tá? Em um local que você possa consultar sempre que necessário, né? A biologia precisa muito desse dicionário, então a gente tem que anotar, né, direitinho os significados, e sempre que for preciso, a gente vai lá e recorre a eles de novo, e vê lá o que significa uma coisa e o que significa outra, tá bom? Esse material vai estar disponível para vocês, como eu já expliquei na aula passada, né, gente? Tá? E eu vou explicar mais uma vez, assim que a gente interromper esse compartilhamento, ok? Então, vamos lá, vamos voltar aqui, né? Então, a gente já volta, né, aqui. Então, vocês observaram
que essa aula foi uma retomada do ano passado, da matéria que a gente viu ano passado, né? E também uma revisão da aula 1, né, de biologia dessa semana, tá bom? Deixei atividade para vocês fazerem em casa, né? Ou se der tempo, pode fazer na sala também, não tem importância. Mas é importante, muito importante, que vocês façam o dicionário de biologia, tá bom? Para vocês poderem estar sempre consultando no momento que for necessário, tá legal? Gente, esse material vai estar disponível para vocês também, né? E vocês vão poder estudar, rever, né? Escrever a anotação no caderno, que a gente falou aqui, tá bom? E não se esqueçam de seguir o protocolo, manter o distanciamento social, usar máscara e usar o álcool em gel. Beijo no coração de vocês e até a próxima.